com vocês. Estamos aqui ainda numa boa ressaca do evento que houve agora esse final de semana em São Paulo. E aí a gente está tendo uma demanda muito grande de pessoas pedindo informações, né, sobre curiosas, querendo saber o que foi que aconteceu em São Paulo e o que é essa nova era da reprogramação quântico-celular. Eu resolvi fazer algumas lives curtas e bem objetivas para que a gente possa esclarecer para vocês, né? E aproveitar também com as pessoas que participaram do evento em São Paulo, que as pessoas possam estar também interagindo, né? Já teve aqui uma repercussão interessante, porque, não sei se a Dagmar está aí, Dagmar Circon, não sei se ela está aí, que a Dagmar ela vem fazendo atendimento ela vem fazendo atendimentos com enriquecer com animais, né? E ela vem fazendo atendimentos com resultados incríveis. Ela deu 3 depoimentos lá ela participou dos 3 dias em São Paulo, né? E eu dei uma entrevista na sexta-feira é, num, num podcast, né? O CutoCast, né? E o apresentador tem um cachorro. E eu falei para ele que a gente vinha tendo resultados extraordinários com a enriquecer com animais. E aí, se conta aí? Tá aqui ótimo, Dagmar. Pronto. E eu estava já falando de você, porque aí ele entrou em contato comigo ontem, né? Professor, quem é aquela pessoa que atende animais? Então a Dagmar ela vem se destacando aí com atendimento. Claro, a Zenatea também atende, né? A gente faz atendimento com a egrégora, mas a Dagmar ela tem um trabalho muito focado na questão dos animais, né? E aí ela já tem aí um cliente. Já tem aí um cliente aí, espero que dê tudo certo, né? Mas vamos ver aqui. Eu vou chamar rapidinho aqui. Quem quer participar, Alba, quer participar aqui? Dá uma palavrinha rápida, pode ser? Eu quero. Pronto, deixa eu chamar aqui as pessoas, porque a gente faz um bate-papo enquanto a Zenatê, porque eu quero também que vocês comecem a aparecer no sentido de falar das suas experiências, né? Para as pessoas conhecerem vocês. Quem mais quer participar aqui que esteve lá no evento em São Paulo? A Zenatê tá por aí, não? Acho que a Zenatê não chegou ainda. E é Mico, quer entrar aqui, Mico? Mico, seu som tá desligado. Quer dar um oi aqui? Mico me deu de presente uma moringa, a minha filha Maitê abriu minha mala, pois quando ela fica muito em silêncio, eu sei que ela tá aprontando alguma coisa, né? E aí ela abriu a mala, quando eu vi, tirou a moringa, botou dentro do sino tibetano, botou no chão da sala, tava aquela farra com a moringa, né? Digo, meu Deus, né? Boa tarde. Então, eu Boa chamar, tarde. boa Posso tarde, deixa eu entrar? chamar Torne, não, peraí, deixa eu chamar aqui. Quem mais que tá aí? Dagmar, quer dar um oi aqui pra gente? Quem é que tá aí? Quem é que está mais aí? Maria do Céu, quer entrar aqui, Maria do Céu? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, deixa eu entrar. Eu estou chamando aqui as pessoas que estiveram com a gente, algumas das pessoas, né? Eu É, quero. pronto, você já está aqui conosco. Deixa eu ver quem está mais. Obrigada. Obrigada. Laís quer participar aqui? Laís gosta de ficar nos bastidores, né? Mas Laís se quiser entrar Rubinho. aqui, Laís, fica à vontade. Você dá um oi, tá? Deixa eu ver quem mais chegou aí. Bom, quem for chegando aí, Dagmar vai querer entrar, Dagmar? Dagmar já está aí, né? Atuando na. Eu estou achando que essa é uma área de trabalho muito interessante, que é essa coisa dos animais, né? Então, hoje, daqui a pouco, a gente tem mais animais do que gente no planeta. Eu estou falando de pets, né? E a gente tem uma técnica que tem resultados fantásticos, né? Então, só para explicar para vocês, né? A reprogramação quântica celular, isso que eu estou chamando da nova era, nós fizemos o primeiro treinamento usando a nova era, que são os princípios, essa questão que eu chamo da consciência quântica, da consciência crística, né? Então a gente trabalhou em cima dessa perspectiva. Eu trouxe todo um embasamento científico, trouxe inclusive, mostrei a nova equação que eu deduzi a partir da física quântica e da relatividade, né? E a gente pôde presenciar ao vivo ali com as práticas, muitas transformações. A gente teve um recorde de elevação do nível de consciência. Eu acho que foi o evento que a gente teve algumas pessoas, inclusive, atingindo o nível da iluminação.
mas assim, é muito raro você ter no evento todas as pessoas estão, no mínimo, na frequência do amor, que é exatamente o que a gente vem colocando como meta, né? E aí a gente viu, como eu entrevistei ali algumas pessoas, né? No último dia, no primeiro, segundo dia eu não pude entrevistar, mas ali eu via essa alegria nos olhos, esse ímpeto de ter vivenciado uma experiência muito rica, e aí foi realmente algo muito expressivo. Deixa eu chamar a Zenate aqui. Quem tiver quem participou, gente, é só dar um oi, né? Quando chegar aí, se quiser entrar aqui. Então eu vou falar, eu vou pedir que Alba, né? Hoje eu divulguei o depoimento da Alba, né? E a Alba também faz mentoria comigo, né? Ela é psicóloga, psicanalista e é uma pessoa com uma vontade muito grande, né? E a gente teve ali, né, a oportunidade de olhar, né, para questões assim dela, né? E ela teve essa abertura, né? E eu fiquei muito feliz, Alba, quando vi, né, você ali me dando o depoimento, a sua alegria, a sua luz, né? Então a gente perceber que a gente pode realmente num trabalho, né, quando a gente mobiliza essa energia de autocura, né, e está num ambiente enriquecido, onde as pessoas estão todas com a boa vontade de ajudar, né, então a gente nem sabe direito o que pode acontecer, fica difícil, como você disse, até descrever em palavras. Então, Alba, fala aí, mas compartilha aí conosco como é que foi essa experiência para as pessoas terem uma ideia do impacto do que é fazer um treinamento de RQC, né? Fazer um treinamento de RQC presencial vale mais do que qualquer treinamento, qualquer coisa que se faça na vida. E eu não tinha a expectativa de que eu fosse sair depois dos 3 dias com tanta. Olha, eu tive insights verdadeiros, entendeu? Assim, eu posso dizer que eu dei um salto quântico, porque foi impressionante. Eu, como psicóloga, já fiz muito tempo de análise e tudo, essas coisas, e conheci algumas coisas, mas não tinha chegado num miolinho que eu só descobri é, depois dos 3 dias, lá na presença de todo mundo, e que, assim, impacta diretamente em coisas que eu estou trabalhando, trabalhei em constelação e tudo mais, mas o que me deu a clareza de por que que algumas coisas acontecem comigo é por causa de algumas coisas que eu ainda preciso curar. E isso, assim, é para mim só presencial mesmo para acontecer do jeito que foi. Então, assim, os meus sentimentos, a minha vibração é toda de muita, muita gratidão e alegria, entendeu? Não vou contar toda a história para vocês da minha vida, mas assim, teve descobertas, eu fiz descobertas ali, entendeu? Inclusive, assim, por palavras depois da Zenatê e também da Josi que estava do meu lado, quando elas falaram algumas palavras, eu falei, ai, pronto, é isso aí. Olha, assim, agora já sei o que que eu tenho que voltar a trabalhar principalmente. Mais alguma coisa? Maravilha, Alba. Não, tá bom, é só para vocês darem a sensação, claro que a gente que estava lá presente, né, acompanhou tudo, né, e ver exatamente como você terminou, a sua alegria, exatamente os insights, a questão do salto quântico que a Alba falou, é o salto quântico na consciência, né, gente? É o salto quântico na mente, então você passa. Quando nós recebemos uma energia extra, então quem participou dos 3 dias, no caso da Alba, algumas pessoas participaram dos 3 dias, então foi uma sequência de informações e práticas, né? Porque a gente fazia meditação todo dia, trazia conteúdos todo dia, né? No primeiro dia eu tive um insight de trabalhar os pais. Então, foi assim uma coisa que eu tive esse insight quando eu estava indo de Londrina para São Paulo, que eu comprei um livro sobre traumas, que chegou para mim assim de uma forma inusitada, não foi nem indicação, foi eu que descobri. E assim a história era muito significativa. E eu disse, caramba, olha, eu que já trabalhei tanto meus pais, sinto que tem muita coisa ainda para. E assim, e aí foi quando eu tinha convidado a minha amiga Simone Arrojo para participar. E aí eu disse, Simone, e eu trouxe para as pessoas, vamos mergulhar nessa relação com os pais, porque se a gente limpa essa relação com os pais, a vida tende a desabrochar, né? E Simone teve uma participação muito importante, trouxe duas vivências também, inclusive uma com você, né, Alba? Foi, foi.
Foi Então muito foram bom, hein? muitas coisas profundas. Você pôde fazer uma limpeza ali na relação com seu pai também, né? Uhum. Depois teve a Janice, que também, não sei se a Janice está aí. Então foi um trabalho muito, muito, muito profundo, né? Que era assim, né? Eu tive até depois eu tive que dar uma parada porque a energia estava, as pessoas estavam muito emocionadas, né? Digo, vamos fazer um intervalo aqui para a gente recompor, né? Porque mexe, quando você começa a mexer com os pais, você mexe com toda a sua estrutura, né? Então, vamos ouvir aí. Maria do Céu, como é que foi para você a experiência? Boa tarde a todos. Para mim foi uma experiência totalmente diferente, foi maravilhosa, viu? Ficar nesse ambiente que todo mundo está querendo, sabe, a mesma coisa que você quer, que tem mais experiência, né, do que eu. E o ambiente é muito saudável, muito, sabe, muito para cima, é muito bom. É uma coisa que eu realmente nunca tinha convivido, né? Mas eu achei maravilhoso, viu? Ainda não estou lá, né? Essas coisas, porque, né? Estou começando agora, entendeu? Ainda não me entreguei, mas foi muito bom. Foi Mas um Você dia tá, você, inesquecível. você tá investindo, né? Você vai estar na Primavera Isso, Quântica com a gente também, então vai ser vou sim. vai ser uma Quando eu, outra sacudida. Essa é a primeira vai vez que o ser. do Céu passa, mas vai ser outra sacudida, né? Mas Foi muito deu, bom, viu? deu para sentir a vibração, né? Sim, foi Mico, maravilhoso, viu? Mico, você Obrigada. teve de nada. Você teve nos dois primeiros dias, né? Você não fez o último dia, né? Ou foi só no primeiro dia? Agora eu fiquei em dúvida. Eu fui só no primeiro dia. Ah, foi só no primeiro dia. É, Ela fez a reciclagem da isso. RQC. É. Como é que foi para você, Mi? Nossa, saí uma coisa assim, é, parecia que eu tinha 60 anos. Na hora que eu saí, eu já estava preocupada porque eu tinha que pegar o cachorro e ele estava na, na creche. E a creche estava fechando já. Então a preocupação era grande, mas nossa, senti uma leveza tremenda, como se eu tivesse sim, 60 anos mesmo. Estou com 78. Aí Tivesse 18 anos a menos. eu subi a, até o metrô São Joaquim, nossa, numa leveza, numa tranquilidade, numa paz enorme, enorme. E a gente fazer realmente a iniciação presencial é uma coisa fantástica, fantástica. Nossa Senhora. Se eu conseguisse fazer os 3 dias, estaria bem melhor. Mas o que está me aflorando bastante mesmo, mexendo mesmo todos os dias, quando eu faço a meditação, tudo, é o agradecimento aos meus pais. É incrível. Na hora Sim. não foi esse impacto, mas essa consequência que está dando é assim, 3 vezes por dia. São 3 vezes por dia que eu estou agradecendo, porque a gente não teve assim contato físico, né? Ainda mais japonês, normalmente não é ligada a abraços, aos beijos e nada, né? Então, ainda mais eles que eram japoneses mesmo, não têm esse hábito. Nossa, agora eu estou agradecendo como a minha avó, por parte dos meus pais, era uma família de samurais. Olha Então, só, era meu guerreiros, Deus, né? Então, já que viu. coisa mais linda, hein? Então, eu, sabe, memorizando bastante e agradecendo isso. Então, é um negócio assim, fora de série mesmo. Mas, ó, muita gratidão, muita gratidão. A leveza que eu senti é um negócio assim que é realmente, como a Alba fala, é indescritível. Um dia só. A egrégora que forma ali é uma coisa maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de Muito coração. legal, gente. A egrégora, né, que é exatamente esse campo, né, de pessoas vibrando alto e tão disponíveis a uma transformação. Realmente é um ambiente, né, que a gente sai. Para mim é intenso, né, porque são 3 dias que eu estou ali envolvido, né, de manhã, tarde e noite. Mas assim, eu saio num estado de renovação, né, impressionante e alegria de ver também as pessoas, ver o trabalho fluindo, né? As pessoas se transformando, se curando, evoluindo. Vamos ouvir aqui Dagmar, que agora vai ser a nossa embaixadora
embaixadora pet aí no mundo, né, Dagmar? Eu venho estimulando ela e a gente precisa trazer para vocês também, gente, entender que a RQC, né, ela é uma técnica que tem uma eficácia extraordinária com animais, né? Então, vocês aí, pessoas que são veterinárias, que gostam de animais, ou simplesmente qualquer terapeuta pode começar a divulgar que é a técnica para vocês, porque e muitas vezes você precisa atender o dono, né? Atender o dono. Ô Dagmar, eu vou te dar uma pista aqui, viu? Vou te dar uma pista aqui. E É, isso aqui vai ficar entre nós, né? Essa live é privada, ela não é pública, é claro, mas eu vou falar com ele depois sobre isso, né? Rosane está aqui. Rosane, quer entrar aqui também, Rosane, para dar um oi? O rapaz que me entrevistou, né? Ele ficou encantado com o conteúdo, queria até participar, mas ele não participou por causa do cachorro dele, né? Disse que teve que levar o cachorro para o hospital, não sei como foi, eu, né? E aí mas ele ficou muito encantado, disse na próxima vez que eu for lá, ele vai querer participar. Mas quando ele saiu, né? Quando nós saímos, né? Porque eu falei muito de a coisa do estilo de vida, né? Quando nós saímos ali eu desci com ele e a menina que estava lá na parte técnica, ele ficou comigo esperando o táxi, ficamos conversando até chegar o Uber, né? E ele com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, né, na mão. E, e eu só olhando, não falei nada para meu aquilo Deus, ali. Uma garrafa de 2 litros na mão, né? Ou seja, imagina quanto tempo é que ele abriu aquilo ali, né? Então, aí você vê o hábito das pessoas, né? Então, muitas vezes, o que você pode depois falar com ele, Dagmar, é que não é só o cachorro, é o dono. Porque a pessoa que anda com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, ela imagina, né, o nível de toxicidade que ela tem no sangue, né? Mas ele está aberto para isso, né? Já é uma coisa maravilhosa. Mas diga aí, Dagmar, como é que foi sua experiência nesse final de semana? Que você que teve os 3 dias, né? Boa tarde, família quântica. Professor, imagina o nível de acidez no corpo, na célula daquele garoto, hein? Nossa, não, eu fiquei olhando ali, né? Eu digo, olha só, uma pessoa, para você ver como é, porque a gente Passou logo o precisa. professor. Porque isso não é julgamento, né, gente? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa foi educada por uma mãe que dava Coca-Cola como, né? O menino chora, dá Coca-Cola, dá refrigerante, entendeu? Eu vi isso já contei mais de uma vez, né? Que eu vi isso no aeroporto, não, num voo de avião. Eu estava sentado de uma jovem mãe e o menino não parava de chorar. Ela, moça, você tem aí um refrigerantezinho? Botou na mamadeira e a criança, pronto, calou. Então, eu imagino a criança que foi educada assim. Então, a relação do afeto com açúcar, né? Então, Exatamente. assim, mas quando eu imaginei, porque é uma pessoa que está ali vendo muitos conteúdos de qualidade, mas ele está preso, ele está prisioneiro de um vício, né? É uma dependência química. A Coca-Cola, ela chega a viciar 8 vezes mais do que a cocaína, né? Esse açúcar que eles colocam ali é altamente viciante, né? E, né, que se tem alguém aqui que também toma Coca-Cola, eu estou falando isso dentro dessa perspectiva porque aquilo realmente é um veneno, né? Mas diga aí, Dagmar, como é que foi? Bom, falar dos nossos 3 dias de imersão, né? Foi fantástico, foi incrível. Eu fechei o terceiro dia muito emocionada, na presença de todas essas carinhas aí. Tá faltando umas carinhas aqui. E foi como o vídeo da Alba, foi uma explosão, foi dinamitoso. Foi muito fantástico, professor. Abriu tantos canais em mim que quando eu dei o meu depoimento ali, depois no fechamento do terceiro dia, eu realmente estava numa conexão espiritual que eu já não sentia há muitos anos. Conversei com você até antes, né, da minha experiência dentro do desenvolvimento da mediunidade e tudo mais. E naquele momento que eu estava falando ali, eu estava sendo usada, exatamente, a palavra é essa, eu estava sendo usada. Eu me sentia assim um canal, a mensagem estava vindo para mim, mas não era minha.
porque a gente tem que ter o discernimento de saber o que é seu e o que não é. E isso foi todo o processo dos 3 dias ali, do despertar da consciência. Hoje, a gente tendo essa ferramenta da consciência quântica e da consciência crística, né? E eu senti assim uma bala, uma emoção tão forte dentro de mim que eu não sabia se eu falava, se eu abria os olhos e, e as lágrimas vieram e eu fui olhando para o meu corpo tremia e eu já não tinha mais domínio assim. E eu tentava falar, mas por que que eu vou chorar? Mas por que que eu tô chorando, né? Eu não conseguia explicar. Eu só sabia que eu estava sentindo, porque até então eu não sabia muito o que era o sentir. Eu falei, ah, é isso, é deixar fluir, é deixar que a energia venha até você, sabe? É só se conectar. E foi um aprendizado, assim, imensurável, professor. Foi um aprendizado imensurável. O nível 2 que eu já tinha participado presencialmente, na verdade, eu só participei da primeira vez. Desta vez, eu me integrei ao conteúdo, eu me integrei ao que é a egrégora e foi maravilhoso. É Uhum. isso. Maravilha. Ô, Mônica, eu tô. Acho que eu vou reabrir. Não, porque a Mônica da minha equipe, ela mandou uns slides aqui. E eu não tô conseguindo, não é abrir o slide, é o meio que não está abrindo. Eu vou talvez abrir ele de novo. Vou fechar e vou abrir de novo para ver se eu consigo abrir os slides. Maravilha, Dagmar, né? Realmente é uma experiência de muita intensidade, né? Que a gente vê também em vocês, para a gente que é instrutor, né? E vocês agora, quem fez o nível 3 também, algumas pessoas serão instrutores, né? A gente também é uma alegria a gente ver ali o potencial humano, né? As pessoas se transformando na nossa Sim, frente, né? Pessoas mudando, né? E aí a sim. gente vê o quanto de fato, eu consegui abrir agora, Mônica, slide, bom, peraí, deixa eu só abrir aqui esse. Então, é maravilhoso a gente saber que nós temos uma ferramenta com esse potencial de levar as pessoas a uma nova possibilidade, né? Então, isso é Com muito certeza, especial. professor. Vamos ouvir então a Zenatê, né? A Zenatê, ela, ela também estava no apoio, né? A Zenatê hoje faz esse trabalho de apoio na mentoria, né? Vem fazendo cada vez melhor, né? Então, ela também está fazendo, ela fez praticamente uma reciclagem, né? Porque ela já tinha, né? Ela já tinha feito o ano passado, mas ela teve essa oportunidade de fazer nesse momento, né, que é a nova era, né, a nova era enriquecer. E aí, Aze, como é que foi? Olha, o que me impressionou foi porque, não sei se vocês viram o depoimento da Zena T, né, que eu tomei no final, né, e eu observando, eu digo, nossa, como é que essa menina mudou desse jeito, meu Deus do céu. Que ela estava lá numa tranquilidade, falando na maior tranquilidade do mundo, assim, empoderada, né? Então isso é muito legal, né? A gente vê as pessoas, né? Como é que foi para você, Azê, né? E você se surpreendeu, você disse que mostrou até para seu marido, né? Você também se surpreendeu com, com Nossa, você mesmo. professor, E ela eu disse, fiquei tão. Eu me surpreendi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns, parabéns a todos que A se você permitiram também. estar aqui nesse momento, ó, meio-dia, 1 hora da tarde, todos nós aqui nessa egrégora tão linda, que isso é maravilhoso, gente. Olha como a energia trabalha todos vocês, ela chama Nossa, assim, ó. Olha que coisa boa. Quando o professor falou, Azê, eu vou fazer meio de meio, eu falei, tá entregue, tudo certo, bora. Entende? É nessa hora que a gente tem que fazer essa entrega, é nessa hora que a gente tem que fazer essa abertura do nosso canal. E hoje eu recebi também outro elogio da minha querida amada aí, minha loira também, que eu tenho tantas loiras na minha vida, gente, que é tudo de bom, viu, professor? E ela falou, pois é, amiga, você tá numa energia, tá numa explosão. E eu falar dessa vivência de 3 dias aí, o meu vídeo ontem, quando eu apresentei para o meu esposo, ele falou: Olha, eu não conhecia minha mulher, eu estou conhecendo agora, eu não
conheci essa mulher e agora cara, eu estou feliz por você, estou feliz por mim, e estou feliz pela paciência que eu estou tendo e tive, que não foi fácil, toda essa transição que você vem fazendo aí, essa mudança e essa permissão, como você mesmo costuma falar, é uma permissão, e me ensinando a dizer que o tempo mostra quem é você de verdade, né? E é tão interessante que quando nós conversando, e você sabe que essa vivência que nós tivemos esses 3 dias foi ali um grande portal. Eu atravessei um portal de luz, eu posso dizer assim, e aquela catarse que eu tive dentro lá no terceiro dia, porque eu fiz toda. Eu fui puxando, 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 puxando ali, todo mundo fazendo sua catarse, todo mundo se alegrando e cheio de felicidade. Eu achava que eu estava ótima, né? Eu falei, ah, eu tô Hum. bem, eu tô curada, né? Assim, a pessoa no ego, né? A pessoa vai lá no ego. Mas só que aí é interessante essa observação que cada posicionamento que as coisas vão acontecendo, você vai olhando ali, opa, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aí. Então, o RQC, ele proporciona essa abertura, essa elevação de consciência. Então, quando você eleva o seu nível de consciência, é exatamente assim, se comportar e mostrar, não é você querer mostrar, é a energia vai trabalhando. Então foi tão maravilhoso, que falar para mim esses 3 dias, gente, eu passo o dia inteiro aqui falando e não me canso. Até meus atendimentos está maravilhoso. Ontem eu estava conversando com um rapaz da mentoria, eu fiquei 1 hora conversando com ele, para ele entrar na mentoria, porque ele falou, eu quero. Eu falei, tá bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história, que aí ele falou, nossa, aí foi explicando, e ele falou, ok. Vou finalizar lá com o financeiro, muito bom. Então, isso eu falei, nossa, eu fiz hoje, primeira vez, um diagnóstico que eu contei minha história ali. Eu falei a minha alegria, a manifestação de tudo aquilo que eu sempre quis e eu estou adquirindo tudo, tudo, até meu relacionamento. Então, o poder maior aí foi a minha cura do meu relacionamento, que eu estou vibrando, gente. Se vocês chegarem ali, vocês vão, ó, todo mundo vai estar ali, ó, um coraçãozinho assim. Então, assim, o que que é um relacionamento? Eu vou falar de mim, porque quando você se relaciona bem com você mesma, né, até o primeiro dia a Simone Arrojo falou do pai, eu achei interessante aquela participação. Na hora eu não estava reverberando ali, eu estava ali de cabeça baixa ali, e de repente ela falou, ela trouxe uma fala que eu fiz assim, oi, o reconhecimento do nosso pai, da nossa mãe, a generosidade de que nossos pais ofereceram exatamente como o professor costuma sempre falar. Ele está sempre batendo nessa tecla. O professor fala do pai, da mãe, como é o seu relacionamento? E eu comecei a dar importância quando o professor foi trazendo na mentoria. Como é seu relacionamento com o seu pai? Como é seu relacionamento com a sua mãe? E aí eu comecei a observar. E aí o meu relacionamento com meu pai era o quê? Ah, prosperidade, escassez, tudo aquilo que até hoje meu pai trabalha. E eu vendo ele lá e eu respeito e vendo a Zenatê hoje aqui, né? E as coisas foram acontecendo lá. E aí eu falei, nossa, gratidão, papai. Gratidão. Soltei e a coisa fluiu. Aí no último dia a gente teve aquela experiência do amor. Olha que só, pelo bebezinho que eu tava ali todas as Foi uma vezes, catarse profunda ali, né? aquela foi uma catarse, professor, e todos vocês que estiveram lá, e vou compartilhar para todos vocês a importância de todos juntos ali. Quando eu falo para a primeira vez que o professor fez o RQC presencial e eu fui fazer a minha reciclagem do nível 1, cara, aquilo foi uma catarse que até hoje eu ainda estou ainda balangando, como diz, as pernas de emoção, de felicidade. E a catarse agora que eu falei, não, imagina, quando começou, o professor foi trazendo aquela, foi exatamente do portal, quando ele foi falando do portal do Merkabah, ele foi trazendo aquilo, e eu fui entrando, e veio uma chama daquele amor, e representou o meu cachorrinho, ele veio correndo para mim. Eu falei,
Ué, mas por que ele? Ele veio correndo. E aí eu regredi e fui vivendo a história. O que que ele mostrou para mim? O amor. O amor mostrou para mim aquele bebezinho que nós amamos o outro, não importa como ele está. Se ele é pobre, se é magro, se é feio, se é gordo, se é branco ou de moreno, não importa, porque ele conecta com a sua essência, como o professor sempre falou. E eu comecei a ouvir a fala do professor dizendo: você conecta com a essência da outra pessoa, com a energia, o campo dela. E aí, quando eu entendi, e aí quem representou? O meu cachorrinho representou isso. Você percebe? A mudança, aí quando eu entendi que é exatamente. Então, eu estou hoje trabalhando com o lado do professor, tendo a responsabilidade, todos nós juntos ali, fazendo o papel de quê? Unificação do amor, do acolhimento, de abraçar, entender a dor do outro, não julgar. Eu tive uma experiência com a Alba que foi muito legal também, que ali foi um Uhum. grande despertar. Que aí eu falei, na minha amiga até falou, agora você se curou, amiga. Para quem eu conheci você, você se curou. A tua postura. E aí eu entendi. Então, eu sou grata a cada um de vocês. Hoje, junto com o professor aí, a gente fazendo esse trabalho, a Zé é aqui, a Zé é ali, e ele foi ajustando e continua ajustando, porque cada dia é uma experiência. Então, para mim, hoje, a Zenatei, hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025, 2 anos, eu posso dizer, 2 anos e um mês, a experiência de grandeza para todos nós e para mim foi imenso. Não tem como entrar em detalhes, porque a energia está trabalhando aqui dentro de nós. Ela está expandindo. Quando eu falo, hoje eu entrei em contato com duas pessoas, e aí ela falou: eu não posso investir na mentoria. Eu falei: invista também na RQC. E destrinchei o RQC. Como que eu destrinchei o RQC? A minha experiência. Porque aquilo que é bom para mim é bom para o outro. E aquilo que tá, eu tô ali, tô nutrindo, como diz a nossa amiga Karina, embaixadora, e a Rosane, o professor, eu estou me nutrindo. Eu preciso me nutrir e eu nutro o outro. Isso é muito importante. E o enriquecer, quando a gente faz e não dá importância e deixa lá dentro da plataforma que eu fiz várias, você não sabe o quanto que você está perdendo em tudo. De reconhecer o seu relacionamento profissional, você mesmo, o seu amor próprio, a sua família, a sua ancestralidade e tudo que está ao seu redor. Você não sabe o quanto de perca que vocês estão tendo. Você comprou o RQC e deixou na plataforma, você vai ficar do mesmo jeito. E aí você vai pôr a culpa em quem? Ah, o professor está só vendendo produto, tá? Isso aí não funciona. Mas você praticou? Você Uhum. pegou a técnica e fez 3 vezes ao dia? Você se abriu e se permitiu? Então, minha amiga, você não está pronta. Então, quando você pega um link e coloca lá no e-mail, trabalha todos os dias, tem dúvida? Perturba a gente, perturba a equipe. Grita, fala, eu quero aprender porque eu quero sentir o que tu está sentindo. Eu quero que essas embaixadoras sentir essa energia, eu quero sentir a energia do professor. Eu quero fazer movimento com vocês. Eu quero estar nesse lugar. Mas se permita, doa que doer, chora, esperneia, faz o que eu fiz. Eu chorei, esperneei, me descabelei, mas eu fiz. Então hoje eu estou nesse lugar. Não é porque eu quero ser a bonitinha, não. É que eu quero falar o que é o RQC, o que é a mentoria, o que é tudo desses produtos que o professor trouxe. Eu peguei, ó, ingeri e vou transbordando. E não tenho vergonha, não. E eu não era de falar, tá? O professor lembra quando eu não era de falar. Eu morria de medo dele me chamar para fazer uma live.
E hoje, se ele me chamar, eu faço uma sozinha junto com ele aí, ó, disparo. Adorei. Mas, enfim, Mara- quando eu entendi que eu sou a comunicação, que eu adoro me comunicar e falar aquilo que é bom, minha amiga, não paro mais. E o meu conselho para vocês, que é aluno RQC, quando tiver presencial, se descabela e vai. Por que eu falo descabelar? Ai, o avião, o ônibus, é tudo. Não, minha filha, se vira. Sabe por quê? Porque os 3 dias que nós vivenciando lá, era um calor tão grande, era uma energia tão alta. Todas as pessoas que chegaram lá, oscilando a consciência, saíram no nível da alegria, na paz. Alguns deles chegaram no final da iluminação, sabe? Alguns deles. E Uau! aí aquele campo estava quente, aquele calor, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, sabe? É tanto é quando você chega em casa e a pessoa fala, como que foi? Eu quero saber tudo. Em outros tempos, na TI, para os lugares, ninguém perguntava, não. Só Dag, né? Dag perguntava, mas a familiar, minha família. E mara- hoje eu estou mara- assim, expandindo, entendeu, professor? Maravilha, Zé. Expandindo essa energia. Bora lá. Vamos, Bora. vamos, vamos ouvir a Rosane. Eu chamei a Roberta também aqui, porque ela vai estar organizando o evento, o próximo evento presencial em BH, né? Então, vai ser um imenso prazer voltar para Minas Gerais, terra que eu adoro, assim, né? O jeitinho brasileiro, aquelas comidas, aquelas comidas mineiras também é uma coisa séria, né? Então, a Roberta Costa, daqui a pouco eu peço para ela falar, mas Rosane é nossa Posso aluna, só falar uma coisa? pois não. Desculpa, mas eu vou precisar sair, eu vou ter que atender agora. Claro, 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 Alba, claro. Isso foi tudo feito aqui. Vocês Agradeço fiquem à muito vontade, cada um fica à pela vontade. A gente vai compartilhamento. só lembrando para vocês que daqui a pouco nós vamos fazer um atendimento demonstrativo, tá? Com a reprogramação quântica celular. E um de vocês vai ser uma pessoa escolhida, né? A gente vai fazer um atendimento aqui de improviso. Eu estou pensando, na verdade, quem sabe talvez à noite a gente faça um outro encontro, né? Porque tá À havendo noite, para mim, é mais fácil. Agora eu tenho. talvez à noite eu falei com a Posso ficar Zenati, porque cansada. essa semana é exatamente muitas pessoas estão, enquanto a gente está divulgando, né, as pessoas estão muito curiosas, muita gente nova chegando também, né, assim, o que é isso, como é que funciona, como é. Então, o nosso papel aqui é também trazer, esclarecer, e aí nós vamos ter quando a minha terminar de falar, eu vou abrir para vocês fazerem, quem quiser fazer pergunta, quem quiser tirar suas dúvidas sobre a nova era da reprogramação com o celular, eu preparei uns slidezinhos aqui também bem curtinhos, né? E aí a gente tira todas as dúvidas, depois a gente faz um atendimento, porque eu acho que é importante vocês verem na prática como funciona, né? Rosane, né, que é a embaixadora, aí participou, acho quase todos os eventos de São Paulo, né, Rosane Endo? Tem uma experiência incrível, tem experiência, terminou até esquecendo, Rosane. Depois eu quero que você dê aquele depoimento das plantas, né? Porque ela tem uma cura do cafezal, né? Se você quiser, pode até contar aí, aproveitar que eu falei e terminamos com tanta coisa esquecendo de falar. E aí, Rosane, como é que está se sentindo? Como é que foi essa mais uma experiência? Você que participou também o ano passado, né? Vem nos acompanhando desde o início. Como é que foi para você essa experiência da nova era RQC? Bom dia não, boa tarde, né, gente maravilhosa. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao professor, agradecer a Zê, né, que veio ali me dar um cutucão. Eu nem ia, porque eu tô num processo aqui de trabalho, de construção de um programa com uma segunda turma de alunos, e dentro desse programa eu trago outras abordagens, mas a RQC ela vem na linha de frente. Dá trabalho, então a gente precisa se dedicar, mas olha só, tem muita coisa acontecendo na minha vida, e eu percebi esse final de semana uma coisa que para mim foi assim, uau, uau, uau. Como, apesar de todo o caos externo, de tudo que chega,
através, né, desse passo a passo, dessa dedicação constante, eu consegui estar num local de paz, mas não paz fora, de paz dentro. Eu consegui trazer essa quantidade de amor, de luz, de compaixão para dentro de mim, despertar novamente ela aqui dentro, para que de fato ela transborde, de fato ela alcance não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que vão cruzando no meu caminho. E eu entendo hoje que eu sou muito abençoada por fazer parte de uma família tão maravilhosa. E essa família que a gente escolhe, né? Essas famílias que chegam por ressonância, porque é o que é onde a gente quer ser útil. Eu sei que muitas vezes a gente chega ferida, a gente chega machucado, a gente chega com dor, chega com a alma doendo, mas a gente chega no lugar certo. Se eu cheguei, vocês podem chegar, qualquer um pode chegar, é só fazer o caminho passo a passo. E às vezes parece, não é? O professor pode confirmar isso comigo, parece que você está fazendo, parece que não está acontecendo nada. Mas a cada nível que a gente sobe, a cada salto que a gente dá, a gente alcança um platô e a gente faz de novo o caminho. De novo, e de repente faz BUM! E você nem sabe por que aquele BUM aconteceu. Mas foi porque você foi mantendo consistência. Então, de fato, não adianta comprar, não adianta iniciar, adquirir o programa se você não está disposto a fazer essa limpeza de dentro para fora. O que eu posso dizer é que assim, que venha mais, eu estou aberta, eu mereço, eu recebo, eu agradeço, e é isso que eu quero. Cada passo, cada pessoa que eu encontro, transbordar. Transbordar para quê? Porque quando a gente compartilha a luz, a nossa luz não se apaga. E foi muito interessante, né? Porque essa experiência com o Viveiro de Mudas foi ok, chegou para mim, vamos lá fazer. Não sei o que eu posso, até que ponto eu posso ser contribuição num processo assim, que eu não tenho experiência. Foi o que eu pensei quando me perguntaram: você consegue fazer alguma coisa? Você consegue ajudar a gente aqui nessa situação? Porque eles produzem mudas de café lá em Rondônia e eles tinham descartado 80% das mudas. É muita muda pela quantidade que eles produzem, 300 mil mudas, descartar 80% e jogar fora, é muita coisa, é muito prejuízo. E eles estavam nesse processo de como entrega atrasada e refaz, vamos fazer tudo de novo. E desesperados, assim, agoniados, por quê? Porque o que eu senti deles foi que, assim, eles não tinham perspectiva de melhora. De que o problema anterior, que era uma infestação de nematóides nas plantas, nas raízes, na terra, tivesse sido resolvida. Então, quando chegou, eu falei: meu Deus do céu, eu não sei o quanto eu posso ser de contribuição. Mas aí a gente tem uma ferramenta que abre um portal. E é realmente isso que eu sinto que a Enriquecer faz. Ela te dá a possibilidade de você abrir um portal. E quando você abre esse portal e você busca essa assistência de tudo aquilo que você já carrega, de todos os seus mentores, de todos os seus guias, de toda essa força de egrégora,
Porque quando a gente pega uma orgonite, o que que ela tem aqui? Né? O que que ela tem? Ela tem terra, ela tem os elementos que representam, ela tem aqui impressos os elementos que representam todo o fundamento de quem nós somos, de como nós somos criados, da nossa existência, da nossa manifestação aqui nesse planeta. E quando eu acesso a força desses elementos, eu também acesso a força de todas as egrégoras, de todos os seres, de todos os elementais que trabalham junto. E foi esse o meu convite quando eu abri a sessão para fazer esse trabalho lá, eu convidei. Porque como é que eu vou lidar com a Terra sem convidar os elementais? E eu fiquei tão apaixonada por isso, eu fiquei tão encantada com isso, porque eu não esperava. Eu fui sem expectativa nenhuma, eu só vou ver o quanto eu posso ser contribuição nisso. Mas quando eu conversando com eles, e principalmente o dono, né, que de fato manuseia lá a terra, ele disse assim, ele estava muito desanimado, ele estava muito triste porque eu estava sentindo que ele ia ter que descartar toda a produção. Olha, eu não sei o que é possível fazer, o que é possível ser feito e quanto a gente vai conseguir, mas eu tenho certeza que alguma coisa, alguma melhora, tenho certeza absoluta que sim. Então eu fiz na quarta-feira à noite, iniciei às 22 horas, terminei quase 3 horas da manhã o trabalho com a terra, com as mudas. Na quinta-feira de manhã eu repeti, na quinta-feira à tarde eu repeti, na quinta-feira à noite eu reativei, na sexta-feira de manhã eu fiz novamente, porque na sexta-feira à tarde eles iriam lá, o laboratório ia lá para recolher, né, a amostra de novo das mudas. Eu falei, bom, não sei, não tenho a mínima ideia da potência e do quanto isso pode alcançar. Mas o que alcançou foi incrível. Por quê? Porque o que eu entendo muito é que além de todas as coisas, a RQC, ela abre braços, ela abre esse portal para que você abrace tudo o que você tiver para entregar através da ferramenta. Não somente a meditação, não somente a própria existência, mas quando não sei se isso já chegou ou se em algum momento existiu e eu perdi a informação. Como tem Shani, que significa, não é bem dentro desse contexto de presente gracioso a Deus, eu não percebi de outra forma, não recebi, ou pelo menos não acessei de outra forma, qual é a potência, o que traz, qual é o sentido que traz Smash. Só que quando eu comecei a usar Smash, no segundo nível, ele me abria, quando eu girava, quando eu fazia o giro, ele me abria portais multidimensionais. Ele me dava acesso, essa é a palavra, ele me dava acesso a outras dimensões. Eu fui entendendo que quando eu desenhava o símbolo, ele simplesmente abria esses portais. Eu, abrindo esses portais, entendo que eu posso sim, através de tudo que já carrego, usar toda a potência, todas as egrégoras de luz que estão a serviço do bem maior para fazer o trabalho. E foi isso que eu fiz lá. E a gente fez e ficamos aguardando o resultado. E quando o resultado saiu, foi que eles tinham descartado um pouco menos de 20% das mudas.
Mas descartar 20% das mudas num trabalho feito em 3 dias, sendo que a expectativa é, penso que vou descartar, ter que descartar tudo, é uma diferença absurda. E a gente continuou, a gente não parou aí, a gente deu continuidade, a gente fez mais algumas sessões. E eles foram avançando ao nível de ter produção sem nada, zero de descarte. Zero descarte de muda. Que maravilha, Rosane. Como eu estou com o horário um pouco apertado, eu pediria só para você fazer um fechamento, que eu tenho uma reunião de 2h30 que a gente gostaria de atender a uma pessoa. E as meninas também estão aí, viu, Rosane? Só em função disso. De repente, à noite, a gente pode fazer um outro encontro com mais tempo livre, porque aí eu não tenho mais compromisso. E aqui ainda tenho depois a Maitê. Depois eu vou me dedicar a Maitê. Mas isso aí é sensacional o que você está falando, né? Em 3 dias, recuperar ali 200 mil mudas de café. Exatamente, De professor. 80 para 20%, isso é um extraordinário. E depois é ter perda zero, né? Isso é fantástico, né? Então, o que mais é possível, não é? É. O que Boa mais é pergunta. possível? Boa pergunta. E esse é o meu convite. Não aconteceu porque foi a Rosane que fez. Aconteceu porque eu estava disponível para ser canal disso tudo. E cada um aqui pode fazer a mesma coisa. E até mais. Eu só posso ser extremamente grata por poder participar disso tudo, de fazer parte dessa família. E eu só convido a cada um que chegou a pratique. Pratique e pratique e mantenha a constância. Porque seus resultados vão ser surpreendentes. Gratidão, professora. Beijo para todos. Gratidão, Grati- minha querida. Gratidão, Rosane, pela sua contribuição. Isso aí mostra, né? Tem áreas que eu venho exatamente provocando no bom sentido os nossos alunos, embaixadores, embaixadoras, né? Que é essa questão dos animais, né? Que a Dagmar vem fazendo, a Zenatê. A gente atende em egrégora, quase toda semana a gente atende animais em egrégora com resultados sensacionais. Tem, tem também a perspectiva agora de trabalhar com o mundo vegetal, então isso é extraordinário também, né? Quem não tem plantas em casa, né? Ou seja, e sem falar que o Brasil é um país gigantesco voltado para a agropecuária, né? E muitos, aqui mesmo no Paraná, o nível de veneno no Rio Grande do Sul é uma coisa absurda. Você imaginar que você pode trabalhar dentro de uma nova perspectiva, né? E tem a questão também das empresas, do empreendedorismo, que a gente pode usar a enriquecer também de forma extraordinária. Eu vou pedir a Roberta que dê um oi aí, o mais objetivo possível, Roberta, que eu nem sei se vai dar para. Vamos ver, vamos deixar fluir, né? Também tem aquela coisa de você deixar fluir. Se não der para a gente fazer o atendimento hoje, porque está com tantas informações preciosas também, a gente marca a noite, a gente teria mais tempo, né? Estão me Melhor. ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, Tudo tá. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer por estar aqui, né? Agradecer ao universo por ter me colocado aqui junto com vocês. Depois, se eu tiver um tempinho, professor, à noite ou em outra live, eu falo um pouquinho de mim. Mas hoje eu quero convidar todos vocês, né? Para mim, só de ter conhecido o professor, a Zenatê e todas vocês, já está sendo mágico. Então, imagina um momento presencial aqui em Belo Horizonte, né, na minha casa, trazendo todos vocês, vai ser fantástico. E no grupo, né, a gente tem todas as informações e quem quiser também pode entrar em contato comigo. Muito obrigada. Não, a gente vai fazer depois uma live específica, Roberto. Eu acho que mais de uma, tem muito tempo ainda, que vai ser em novembro, né? Vamos fazer para trazer clareza. Quando você faz uma live, muita gente não pode participar naquele horário, né? Por isso que eu estou pensando em fazer é, pequenas lives em horários diferentes, né? Para a gente trazer exatamente essa. Leandra, essa possibilidade. Mas aí a gente faz uma programação depois para
fazemos essas lives, de repente você vai aparecendo. Então, gente, ó, quem é de BH, da região de BH, ou quem quer de repente fazer um turismo em BH, 8 de novembro, em BH, 8 de novembro, Nova Era RQC, nível 1. E no domingo nós vamos fazer o curso de radiestesia Nova Era, presencial pela primeira vez. Junto, eu e a Zenatê estaremos lá fazendo, né? Fazendo esse encontro, né, da nova era tanto da RQC, né, como da radiestesia, né? A Paula já está dizendo, Paula Freire já está dizendo que já está se movimentando para ir para BH. Leandra, você vai querer falar? A Leandra esteve conosco também os 3 dias, veio diretamente de Professor, tem muitos depoimentos que foram vivenciados esses 3 dias. À noite seria muito bom, viu? Porque então aí todo mundo fica mais à vontade para falar. à noite a gente retoma, a Mas gente a pode. Leandra pode, tá? Você quer à noite Pronto. ou quer agora, Lê? Que tá tão lindo o seu depoimento, amiga. O som tá baixo. Ah, Pronto. Pronto, liberou. Vocês decidem. Posso falar agora? Posso falar à noite? Não pode falar, pode aproveitar o momento, fala e à noite você fala de novo. fala de novo, é. Bem, o que eu posso dizer para vocês, assim, resumindo, né, tudo o que aconteceu durante esses 3 dias. Foram 3 dias muito mágicos e intensos. Durante muitas vezes eu senti a vibração de uma egrégora muito forte e amorosa. No último dia eu senti como se fosse acessando uma essência que é pureza, e eu acredito que é isso. Esse caminho do autoconhecimento é uma filosofia de vida. É algo que você não escolhe o RQC, você se escolhe. Você se escolhe limpar de crenças, de bloqueios, você escolhe acessar o mais puro que existe em você. E é uma jornada, porque pode ser que a gente leve a vida toda para chegar nesse patamar, né, de luz que nós somos. Mas é uma jornada que vai criando experiências grandiosas. E no último dia eu senti muito uma vibração verde e rosa em torno de mim e em torno de toda aquela sala. E cada pessoa que eu abracei ali, eu sustentava e compartilhava essa luz. Por isso que eu estava muito emocionada. E assim, eu não consigo é, falar muito sem chorar, que é a minha forma de me colocar muito para fora, né? Mas eu convido todo mundo a, a se permitir se limpar de crenças que nos desempoderam, crenças que nos diminuem. Eu fiz a minha primeira iniciação no RQC há um ano atrás, exatamente dia 16 de setembro, está fazendo um ano, e foram muitas curas. Tem 8 anos que eu sou envolvida com técnicas integrativas, há mais de 10 anos já começando a estudar um pouquinho e buscando esse caminho. E o RQC ele acelerou demais, demais do ano para cá, coisas que eu vivia achando justificativas, porque o nosso racional, ele quer justificar e ele encontra uma desculpa muito favorável e confortável para a gente não entrar em ação. E eu sempre encontrava essas desculpas. Ah, é falta de tempo. Ah, eu preciso me preparar mais. Sabe aquelas coisas que a gente acha que nunca está pronto? E, na verdade, o caminho se faz caminhando, né? E aí, depois dessas curas, né, eu realmente comecei a, a expressar mais aquilo que eu amo e aquilo que eu gosto de fazer de uma forma mais íntegra com o meu coração. E eu acredito que esse é o nosso caminho, que é o caminho de volta para casa, a gente encontrar esse lugar. Então, gratidão, professor Wallace, gratidão a todas as embaixadoras que nos inspiram sempre. Muita luz. Beijo. Que maravilha, Leandra. Leandra foi lá diretamente de Maceió, né? E saiu assim muito emocionada, né? A gente sempre diz que o choro é algo extremamente saudável e curativo, né?
A gente e nós homens, sobretudo, que fomos ensinados a não chorar. Então eu acho sempre, quando eu vejo uma pessoa chorando, eu acho que é você deixando, liberando, né? E limpando, né? E se curvando diante de uma nova possibilidade, né? Quero agradecer a todas vocês. E agora eu quero saber se tem alguém aqui, né, que está participando, que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, né? Que aí eu vou fazer a apresentação do slide, porque a gente está exatamente abrindo agora as inscrições para o RQC online, né? Está sendo editado, então vocês... Qual é a novidade agora da nova era, né? Esse material ele vai... Eu vou liberar vocês aqui, tá? Esse material ele vai ficar disponível para tanto o online, né? Então a gravação foi feita, nós gravamos, como eu disse, vai ser um produto novo, com conteúdos novos. Quem esteve lá viu que a gente trouxe muita coisa nova, né? Muitos conteúdos muito, muito poderosos, né? Então vocês vão ter acesso a esses conteúdos agora. Nós vamos começar. Eu acredito que na próxima semana eu já autorizei a edição das gravações, né? Então, a partir da próxima semana, você que é RQC vai ter acesso à nova era RQC, tá? Então, quem já venceu, por exemplo, quem já venceu o seu acesso de 1 ano, você pode fazer uma renovação por 2 anos. A gente está criando uma condição super especial. Você faz um investimento de apenas, né, de apenas R$ 297 para o RQC nível 1 e R$ 397 por 2 anos para você ter toda a atualização, né? Como se inscrever para a mentoria coletiva. Outra coisa especial, ô Laís, coloca aí o link da mentoria coletiva, né, para a Tânia. É o seguinte, gente, a partir do final desse mês, nós vamos começar uma mentoria coletiva para quem se inscreveu, quem era RQC, quem era uma mentoria de 2 anos, de 1 ano, perdão, 6 encontros anuais. A cada 2 meses a gente vai se encontrar. Por que isso? Porque muita gente não sabe como praticar, tem dificuldade, não sabe, tem dúvida, não sabe como recorrer. Então, Laís, se você estiver por aí, por favor, coloca aí a mentoria. Então, quem está se inscrevendo agora, a gente está dando como bônus, né? Teve um acréscimo de R$ 200 no RQC, exatamente porque não tinha essa mentoria, que a gente está colocando um valor simbólico de R$ 200. Uma mentoria como essa realmente tem um valor muito maior. A gente está trazendo um valor simbólico. E aí, quem já é RQC, é só você fazer o aporte, né? Vamos ver se Laís está com o link aí. E aí vocês podem pedir também no privado, vocês podem pedir dentro dos grupos, né? Então, isso é para quem já é RQC, esses R$ 200. Quem se inscreveu agora, quem se inscreveu nessa agora, recentemente, isso foi uma coisa de 1 semana atrás, mais ou menos, já está incluso essa mentoria, né? E nós estamos dando uma condição especial para quem se inscrever agora também, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida, né? Quem tiver alguma dúvida sobre a RQC, né? Eu peço que vocês podem se posicionar, quem quiser falar, ou pode escrever aqui como a Tânia Mara Buranelli. Tânia, eu pensei que você estava... quando a Zenate falou, pensei que você ia se inscrever na mentoria para fazer a mentoria conosco, viu? Estamos aguardando você na mentoria, né? Você vem aí com algumas questões de saúde já há algum tempo, né? E aí, hoje mesmo, amanhã mesmo, a gente vai estar atendendo uma pessoa que está com um problema de saúde mais grave. Claro que o nosso trabalho, gente, a questão física, ela é como se fosse a última parte do processo, né? O que nós fazemos é trabalhar a autocura, é trabalhar a elevação do nível de consciência, é ajudar você a trabalhar com suas emoções, a ter acesso a fazer a reprogramação do seu código quântico sagrado, que é o seu sentir. Então, essa nova era da RQC, a gente está trazendo a consciência quântica e a consciência crística, como o carro-chefe do trabalho. Então, acredito que houve um upgrade na técnica, no sentido da gente refinar mais, ajudar as pessoas a sustentarem mais aquilo que elas trazem, elevar o seu nível de consciência, mas ter mais clareza quando você cai e quando você está num lugar que não faz mais sentido para você, né? E aí fazer aquela pergunta, né?
A mentoria coletiva, ela começa no dia, eu acho que é dia 28 de setembro, vai começar esse mês, tá? Então vocês podem se inscrever. Quem é aluno antigo, você vai fazer um investimento de R$ 200. Vamos ver se lá está. Deixa eu ver se lá. Pronto, mentoria coletiva, gente, ó. Mentoria coletiva é só vocês clicarem aqui. Isso é para quem já é aluno, tá, gente? Essa mentoria não é aberta para qualquer pessoa. Só participa dessa mentoria quem é aluno RQC. Quem adquirir agora, né, que eu vou daqui a pouco falar sobre isso, você adquire a mentoria já dentro do pacote, tá? Dentro do pacote. Mas quem é antes, né, quem adquiriu antes, não tinha isso. Foi uma ideia que eu tive agora, dentro desse contexto da nova era, de trazer. Você vai receber 60 novos comandos da nova era da reprogramação quântica celular. Inclusive, eu também, né, tive acesso a uma meditação muito poderosa do Merkaba. Foi essa meditação que a Zenatê teve um processo de catarse muito grande, muito lindo, né, uma cura profunda que todos nós participamos, terminamos fazendo uma vivência juntamente com elas, né? Então, vocês que já são RQC, para ter a mentoria coletiva, é só esse link que está aqui, ó, mentoria coletiva, você clica em, é um investimento de R$ 200 por ano, não é por mês, é por ano. Então, isso é um lançamento, né, digamos assim, promocional, porque a gente está querendo exatamente que as pessoas possam praticar, as pessoas possam ter essa oportunidade de ter acesso a um conhecimento muito profundo e muito transformador e uma técnica que eleva rapidamente o nível de consciência, ativa o nervo vago, que é o 10º nervo craniano, que permite você se libertar rapidamente de processos depressivos, processos ansiosos, melhoria do sono, né? E também dos processos digestivos, né? Além disso, nós temos a ativação da glândula pineal, que há uma liberação de 5 substâncias derivadas da melatonina, que são uma verdadeira farmácia viva, além da ativação da glândula hipófise, que fabrica a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando você pratica a nova era RQC, né, você está fazendo um alinhamento dos seus chakras, que é uma ativação de um programa de autocura. Você ativa a glândula pineal, liberando 5 substâncias, que é uma verdadeira farmácia viva. Depois eu detalho mais isso, mas quando você adquire, você vai ter essas informações todas lá também. Tem um workshop sobre a glândula pineal que eu recomendo que todos tenham, que eu acredito que, inclusive, nessa nova era nós estamos colocando ele como bônus, né? Então, vocês poderão, né, ter acesso a tudo isso, né? E lembrando que a técnica também dá uma certificação. Então, você ganha uma certificação de terapeuta, você pode ser um terapeuta de você mesmo, e pode também ter uma possibilidade de recursos, né? O preço é tabelado do RQC, você cobra até, na base, né, no básico, é R$ 371, né? Claro, você pode fazer pacotes inicialmente, você pode fazer demonstrações familiares, mas é uma técnica também que permite você profissionalmente, né, se empoderar, ter resultados financeiros fazendo algo que lhe transforma, né? E aí nessas mentorias nós vamos mostrar como você se auto-aplicar, né, a frequência, né, os altos cuidados que você deve ter para que você possa manter sua vibração alta, né? Então realmente é uma experiência única. A gente tem visto a cada ano, nós estamos aí chegando agora em setembro, né? Nós estamos em setembro, que vai completar um ano do primeiro treinamento de reprogramação quântica celular. Isso foi 21 ou 22 de setembro em Aracaju. A gente tem aí mais de 600 pessoas formadas, e agora a nova era RQC, nós estamos refinando a técnica, estamos trazendo ali conteúdos especiais, né? Então vamos fazer o seguinte, gente, eu estou achando que vai ficar... eu vou compartilhar com vocês essas informações, porque tem várias pessoas nos procurando, interessadas em fazer parte da nova era RQC, e aí você tem a opção de adquirir, por exemplo, se você quiser adquirir o RQC hoje, na próxima semana você vai estar recebendo. É importante você adquirir o quanto antes, porque você vai receber, ó, essa orgonite, ela faz parte do atendimento, né, do nível 1, né? Que é exatamente com esse símbolo quântico Shani, né? Shani, né? Aqui tem um elemento de geometria sagrada, o Merkaba. Você tem, né, a pedra da lua, você tem o quartzo hialino,
e você tem a selenita laranja. Então é uma egrégora de poder, né? Essa orgonite hoje ela está no nível de consciência da paz e a nível de saúde ela é um portal. Você pode ativar você pode ativar essa orgonite de forma a ser um acelerador da sua saúde física, emocional, espiritual, mental, né? Além disso, nessa nova era, nós estamos colocando o coração resgate do amor próprio, que foi uma técnica, né, também que eu acessei o ano passado, que trabalha especificamente o coração. Só que ele agora, ele veio, né, turbinado com o quartzo rosa e o quartzo verde, e o símbolo do nível 1 e o símbolo do nível 2. Então, quando você vai fazer a técnica, na parte da reprogramação dos chakras, eu recomendo que você trace o símbolo Shani, que a gente na TEC chama Shani, né? Shani, 3 vezes em cada chakra, né? Você desenha, né, com a própria orgonite. E você pode utilizar o coração, o resgate do amor próprio, como uma ferramenta de autocura e proteção. Você pode utilizar ele sozinho, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, nós vamos estar, inclusive, colocando esse workshop também, fazendo parte do treinamento RQC, porque agora você vai precisar exatamente saber como utilizar. E ele aumenta em 220% o seu potencial de autocura, né? Em 100% o seu potencial de proteção energética e espiritual, e 50% a sua capacidade, o seu potencial de limpeza energética e espiritual. Então esse coração ele passa, né, as pessoas que já estão usando, tem algumas pessoas que já usam há algum tempo, algumas embaixadoras como aí do Brasil, né, e as outras pessoas que estão usando, a Zenatê até falou do potencial que ela sentiu quando colocou o coração nesse chakra. Eu tenho dormido com ele, inclusive, né, eu me recuperei rapidamente de uma queimadura de 3º grau, né, e eu estava dormindo com o coração sobre a queimadura exatamente, né, para treinar, para testar, como eu costumo fazer. Então vocês vão ganhar essas duas orgonites, você já faz uma economia aí de mais de R$ 900, né? Ao fazer esse investimento no RQC, e você vai ter uma série de outras possibilidades que eu vou mostrar para vocês rapidamente agora, porque eu tenho um compromisso de 2h30, então eu vou deixar o atendimento, porque a gente não faz, não é legal fazer um atendimento correndo, né? Então eu vou deixar às 20 horas, eu vou agendar um outro encontro, e aí a gente faz esse atendimento, porque assim, foi tudo improvisado, tinha muitas pessoas, e foi importante ouvi-las também nesse processo, né? Então o que é essa nova era da RQC, gente? É a consciência quântica e crística em ação, né? Esse símbolo aqui que vocês estão vendo do lado é exatamente o Merkaba, né? Você vai encontrar ele no livro de Ezequiel, na Bíblia, né? Você vai encontrar também na Cabala, né? No misticismo judaico, como uma carruagem de Deus, é um veículo de expansão de consciência, né? Então isso foi algo que eu já tinha, essa formação no Merkaba, já utilizava nas minhas palestras, e aí quando você atende uma pessoa, você coloca ela dentro do Merkaba. E agora vocês vão ter também uma poderosa meditação, né, que eu tive acesso e pus em prática agora em São Paulo, e foi uma experiência riquíssima. Foi aí onde a Zenatê teve esse insight de uma cura profunda, né, onde é um veículo voltado exatamente para, é chamado de o veículo de Deus. É como se fosse um portal de abertura para você se conectar com a sua essência divina, né? Então, quando você inicia o treinamento com RQC, você faz o desenho imaginário de uma dupla pirâmide com vértice para cima, que representa o masculino, e outra pirâmide com vértice para baixo, que representa o feminino, e você dá uma estalada de dedo e imagina a pirâmide superior, o masculino girando para a direita e o feminino girando para a esquerda. E aí você imagina a pessoa ali dentro desse Merkaba, né? Quando a gente está fazendo um trabalho coletivo, a gente bota todo mundo dentro do Merkaba, que é isso que eu já fazia há algum tempo, né? Então, despertar, liberta das correntes que limitam o seu ser, desperta com consciência crística e quântica, a tua transformação é o presente que oferece ao mundo. Gente, é isso que eu tenho mais falado para as pessoas, né? O mais importante, o Hawkins, ele fala sobre isso, né? Olha aqui, ó.
Tem um livro dele que ele fala, é uma frase que para mim é um guia também, né? Podemos mudar o mundo não pelo que dizemos ou fazemos, mas como consequência daquilo que nos tornamos. Então, essa é a questão essencial da nova era. Em quem você quer se transformar? Em quem você quer se tornar? Você está disposto, disposta a mudar os hábitos que está fazendo você adoecer? Porque se você estiver disposto, gente, disposta, esse é o trabalho que a gente faz na mentoria, também, assim, de pegar na mão da pessoa. Durante um ano a gente acompanha ali as pessoas, e as pessoas que estão dispostas, de fato, a fazer essa transição, é um caminho lindo, é um caminho de transformação, de cura. Está aí nossas embaixadoras mais antigas, a Rosane, a Karina, que teve lá também, né? A Zenatê. Então, são pessoas que estão voando, estão dando uma contribuição de expansão muito grande, né? Então, o caminho para a liberdade interior, desafios emocionais, vivendo presos em padrões que nos limitam, não fazem sofrer desnecessariamente. Na nova era, enriquecer uma técnica poderosa de autocura que transforma a tua realidade desde o interior. O diferencial é a sustentação, né? Porque a RQC é uma técnica fantástica, ela eleva rapidamente o seu nível de consciência. Na nova era, nós vamos trazer a consciência quântica e a consciência crística para sustentar. Então, vocês, quando vocês se inscreverem agora no RQC, vocês vão receber esse conteúdo que nós gravamos agora em São Paulo. Vocês vão perceber o poder de um conteúdo, né, que traz essa consistência de como você restaurar os seus receptores celulares, né, de forma que você possa fazer essa regeneração das células, né? Esse processo de limpeza, né? De limpeza a nível epigenético dos receptores celulares, de forma que você possa começar a produzir outras proteínas, né? Possa desligar o higiene da doença e ligar o higiene da cura, né? Então, a base científica fundamentada em chakra, glândula pineal, nervo vago, consciência quântica, né? E, na verdade, a base científica ela vai ajudar você a compreender o que são os chakras, né? A medicina quântica, né? A neurociência, a epigenética, a física quântica e relativística, né? Que vão trazer você essa compreensão, né? O ego é o guardião dos 5 limitantes. Claro que o ego também tem coisas boas, mas onde está a limitação está no ego, que é o programa que nós acionamos e nos identificamos com ele. Então, ele funciona como um sistema operativo desatualizado, criando padrões automáticos que impedem o nosso crescimento espiritual e emocional. Então, quando a gente está no nível do ego, nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina de repetir, muitas vezes, aquilo que não nos faz bem, né? Esses mecanismos de defesa, embora outrora úteis, agora mantêm-nos presos em ciclos repetitivos de sofrimento e limitação, né? Então, olha a reflexão. Que padrões emocionais limitantes você reconhece na tua vida hoje? Como se manifesta no teu cotidiano? Então, gente, isso é lindo quando a gente começa a perceber a nossa mudança. Quando eu consigo pegar esses padrões limitantes, automáticos, e eu consigo olhar para eles. É aí onde você começa, a consciência quântica é você começar a perceber a qualidade da sua vibração. E aí você perceber que se você está numa vibração abaixo da coragem, você não está no domínio do amor. E se você não está no domínio do amor, você vai terminar se maltratando, vai terminar se ferindo outras pessoas, e você vai terminar criando muita confusão para si próprio na sua vida. Então a consciência crística é exatamente esse convite que todas as pessoas que participaram do Nova Era RQC saíram, no mínimo, na frequência do amor. Então isso foi muito extraordinário, que é exatamente o propósito maior desse trabalho, porque simplesmente uma pessoa na frequência do amor, são 4% da humanidade apenas, né? Você muda o cenário interior, você passa a ser mais resiliente, passa a ter mais clareza de tudo, de qualificar os seus relacionamentos, né? E aí o processo de autocura, que já começa na frequência da aceitação, que é 350, amor é de 500, isso passa a reverberar. E aí você passa a perceber o quanto você realmente cocria a sua realidade, né? E aí começar a perceber quais são esses padrões emocionais limitantes e dizer isso foi no passado, não é a minha essência hoje. E aí você começa vai treinar, manipular essa energia de forma a exatamente fazer essa pergunta, né? O que é que você quer se tornar? Ou seja, não podemos mudar o mundo não pelo que dizemos ou fazemos, mas como consequência daquilo que nos tornamos. Então o mundo é uma resposta àquilo que a gente se torna, né? Então as emoções são moléculas,
né? Isso aí é fundamental, que a parte da restauração, da regeneração, da reprogramação, né? Vem tudo a partir das moléculas da emoção, que são as experiências químicas que nós vivemos no passado, que elas estão muitas vezes se repetindo automaticamente, né? Então, cada emoção produz moléculas específicas que influenciam diretamente os nossos genes. As emoções negativas geram proteínas fracas, que enfraquecem o sistema imunitário e pode conduzir à doença, e as emoções elevadas promovem a regeneração celular, rejuvenescimento e cura profunda através de você. Você já pensou que você é o seu médico? Você tem um médico quântico dentro de você? Você precisa apenas aprender a ativá-lo, né? Essa reprogramação emocional transforma padrões limitantes em nova possibilidade de ser e viver. Alinhamento energético harmoniza os chakras e ativa a glândula pineal, despertando capacidades adormecidas. Casos de cura, nossa gente, são muitos casos de cura, né, que a gente tem. São centenas de casos de cura, né? O nosso YouTube está cheio. Como a gente tem pouco tempo hoje, né? Dores crônicas, comportamentais, transição de carreira, mudança de consciência, de outra consciência na relação com dinheiro, empreendedorismo, prosperidade financeira, desequilíbrios, dependências químicas, né? Pessoas com dependência em álcool, em cocaína, a gente tem casos assim extraordinários, né? Desequilíbrios emocionais profundos, porque você vai para um outro lugar, né? Então, ó, a vitimização é exatamente o que a gente mais trabalha no sentido de libertar as pessoas. Então, veja que o nosso foco não é a doença, né, física, né? Na verdade, nosso foco, na verdade, é a sua transformação. A doença física é algo que está dentro de você, sendo manipulado de forma inadequada, que está fazendo seu corpo gritar. Então, o nosso trabalho, muitas pessoas nos procuram. Claro, eu tenho atendido muitas pessoas com doenças graves, como o câncer, a gente tem tido resultados extraordinários, e vamos ter sempre. Por quê? Mas não é porque eu vou olhar para o câncer, eu vou olhar para como proteger a pessoa, muitas vezes, dela mesma. E também fazer mudanças de padrões comportamentais e alguns suplementos especiais, que você dá um choque de imunidade na pessoa e você consegue ali quebrar as pernas do câncer, deixando de nutri-lo, seja com alimento, seja emocionalmente, sobretudo emocionalmente, e a suplementação adequada também. Então, o papel de vítima é uma prisão dourada que nos mantém pequenos e doentes, impedindo de aceder ao nosso poder criativo e curativo interno. Superar esse padrão é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Então, aqui a gente tem um exercício prático, listar 3 áreas da sua vida onde te coloca no papel de vítima. Seja honesto com você mesmo. Isso aqui dá para a gente fazer só um workshop só sobre isso, né? Então, a prática da RQC combinada com o estilo de vida eleva naturalmente a tua vibração. 15% da humanidade está acima da coragem apenas, né? Então, 85% da humanidade está abaixo disso aqui. Então, na reprogramação quântico-celular, assim como na nossa mentoria quântica, mentoria Prêmio ou a mentoria Quantum Master, a gente vai colocar isso como meta. Primeira coisa é trazer a pessoa para ir, mas depois nós vamos do amor para cima. Foi o que aconteceu agora nesse final de semana, por isso que as pessoas estão tão extasiadas, porque elas estão experimentando uma vibração que não é comum, né? Não é comum para a maioria das pessoas. E elas começam a entrar num processo de êxtase, né? De transformação, que não consegue aquela coisa, não sabe explicar o que é que está acontecendo, mas sabe que é algo muito bom. E na nova era a gente vai mostrar o caminho da sustentação, como sustentar, né? E a pergunta, que mudança prática você pode adotar para levar a sua frequência vibratória hoje? Então, você começar a pensar em termos vibracionais, né? O autoconhecimento, jornada do eu superior, a chave dourada para a liberdade, transformação genuína, a transmutação, transformar emoções negativas em oportunidades evolutivas de crescimento, experimentação, torna-te cientista de ti mesmo, observando e ajustando conscientemente. Cada dor é uma porta para a sabedoria, cada desafio uma oportunidade de evolução. Então, esse aprendizado, né? Agora, veja bem, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês as condições que nós estamos criando para você que ainda não faz parte da nossa família da reprogramação quântica celular,
poder ter acesso à reprogramação de qualquer parte do mundo, né? Porque nós temos o treinamento online. Na próxima semana, tudo que foi feito em São Paulo, todo esse poder que as pessoas acessaram, você vai ter acesso a tudo isso, né? Quem adquirir agora, você vai receber a pirâmide, que a gente chama de pirâmide do modelo Núbia, né? Deixa eu abrir aqui para que vocês possam ver. Me ver aqui, ó. Você recebe essa pirâmide e vai trabalhar com ela, né? E recebe o coração resgate do amor próprio, recheado de quartzo rosa e quartzo verde, mais os 2 símbolos do RQC nível 1 e nível 2. Então, são instrumentos de trabalho, né? Você pode dormir, tem pessoas que recuperaram aí problema de insônia, né? A questão da regulação da pressão, dormindo com a pirâmide diariamente. Você pode usar também para queimaduras, quando você teve, como eu tive agora, uma queimadura, picadas de inseto. Então, são muitas dores físicas, é extraordinário, né? Bom, e aí nós estamos colocando para vocês, gente, uma série, os nossos melhores workshops para acelerar o processo da RQC. Então, isso, ó, workshop Poder da Cura através dos chakras. Esse workshop é um workshop obrigatório, porque você vai ter que entender o que é chakra e como é que é um chakra subativo, superativo, né? Como é que você equilibra, quais os óleos essenciais você pode usar para cada chakra, que cristais, né? Aqui você vai aprender tudo sobre a escala da consciência do David Hawkins, né? Que é exatamente aí a base da RQC, passa pela elevação do nível de consciência. Foi a pergunta que eu fiz quando eu tive a intuição de criar, né? De co-criar essa técnica, né? Ou seja, existe uma técnica que acelera a elevação do nível de consciência? Essa foi a minha pergunta, né? O workshop O Segredo da Cura através da glândula pineal, esse workshop também é fundamental para você entender o funcionamento da glândula pineal. O workshop A Ciência dos Telômeros, Imunidade, Longevidade e Rejuvenescimento. E aqui eu estou dando, na verdade, um treinamento, que é o workshop O Resgate do Amor Próprio, Técnica de Autocura do chakra cardíaco. Esse preço aqui está errado, esse workshop ele é 497. Tá? Depois eu pedi a Mônica para fazer essa mudança. Esse aqui foi um dia inteiro que a gente dedicou para eu ensinar essa técnica. É uma técnica e você recebe 397, é esse o valor dessa orgonite. Você vai receber de bônus, de graça, porque ele faz parte da técnica agora. Então, essas são as novidades da RQC. Também um evento que eu fiz em Los Angeles, Salto Quântico em Los Angeles, um treinamento que eu dei em Los Angeles com grandes nomes aí da física quântica, né, como o Richard Gord, o pai do toque quântico, né? O treinamento Farmácia Viva, você vai ter 1 mês de orientação todo dia, alimentação, meditação, afirmações, né? É um detox ali de sucos vivos, né? Então, 1 mês ali, um programa de 30 dias que eu criei. Esse programa Farmácia Viva, ele teve, na época que eu lancei, um sucesso muito grande, porque eu entreguei mais ou menos para as pessoas o meu estilo de vida, que faz de mim uma pessoa que tem realmente super saúde, né? Nós vamos fazer um atendimento coletivo com RQC, com todo mundo, com mentoria, ali tirando dúvidas das pessoas, né, como a gente fez recentemente. Ali é uma aplicação para todo mundo, tanto se beneficiar, como você ali é uma mentoria coletiva, onde você vai tirar todas as dúvidas, né, comigo. Vou chamar embaixadoras para participar também, né? Então veja que a gente está criando, e aí nós vamos ter um atendimento com a egrégora quântica de cura também, com todo mundo participando ao mesmo tempo, né, onde a gente vai também ensinar a prática da meditação da egrégora quântica de cura, né, que é o nível 2, né, e você ganha essa análise estratégica que a gente tem feito, né, para as pessoas que estão interessadas na mentoria. A gente vai também possibilitar que você receba, a partir de agora, essa análise estratégica de 5 áreas da sua vida, para que você possa ter clareza quais são as áreas que você está capengando ali, que estão atrapalhando, né? E você, se você se inscrever no treinamento RQC de BH, para o dia 8 de novembro, você vai ganhar 1 ano de treinamento RQC online, você vai receber essas gravações. Então você ganha de bônus, faz o presencial e ganha o online, para que você possa ter 1 ano de acesso ali, com tudo que acontecer de novo, a gente vai estar colocando lá na plataforma, tá? Então, tudo que a gente fez agora no final de semana, você se inscrevendo no online, você vai receber isso aí, né? Agora, tem essa bônus exclusivo que eu falei agora,
que é a mentoria anual, né? É a Nova Era RQC anual com 6 encontros com atendimento individual e coletivo e tira dúvidas com a Nova Era RQC. Então, vai ser algo, digamos assim, que vai trazer muita consistência à técnica, porque quem quiser aprender a técnica, quem quiser refinar na técnica, a cada 2 meses a gente se encontra. E vai estar todo mundo dentro de um grupo onde você vai poder interagir comigo, com as embaixadoras, mas aí vai ser focado na aplicação da técnica. Então você vai poder, de fato, atingir uma maestria, né? Então, gente, você tem aí, ó, uma economia só de bônus de R$ 5.556, né? Nova Era RQC mais mentoria de 1 ano, né? De 1 ano pelo Zoom, tá? Isso aqui não está incluso, na verdade, não está incluso o RQC online, né? Que é em torno de R$ 2.000, você vai ganhar. Então isso passa, na verdade, de R$ 7.000 de bônus, você vai ter acesso durante 1 ano. Você vai fazer o presencial, mas vai ter o acesso durante 1 ano do online, né? Então, e nós estamos com uma, né? A Mônica esqueceu de botar o último slide do valor. A RQC, atualmente, com a mentoria, né, o investimento, é um investimento, deixa eu ver se eu pego aqui esses valores, né, porque só um minuto aqui. Você vai ter aí a mentoria, né, vai ter um valor, acho que é 2.167, né, um investimento para você ter todo esse arsenal aí, né, mais de R$ 7.000 de bônus, né, e você ter também, fazer online, fazer o presencial e ganhar um online, né. Então você tem, ó, são 2.167, só que, gente, nós estamos fazendo uma super promoção para vocês que estão aqui participando durante toda essa semana, a gente está dando 10% de desconto, né? Então, ao invés de 2.167, você vai ter, e também, Roberta, para o pessoal, estamos estendendo isso aí para o pessoal do RQC Nova Era em BH, tá? 10% de desconto. Então, esse é o primeiro lote, né? É o primeiro lote, esse valor vai aumentar, que ao invés de 2.167, você investe com R$ 1.950,30 à vista, né? Ou em até 12 vezes de R$ 201,71 no cartão, ou à vista de 1.950, tá? Então, isso aí vocês podem entrar em contato com nossa equipe para ter acesso a esses valores, né? A esses valores promocionais com mais de R$ 7.000 de bônus, né? E essa possibilidade da gente se encontrar, essa possibilidade não, e a certeza da gente se encontrar a cada 2 meses para tirar dúvidas, para fazer a aplicação. Então, nós vamos fazer uma aplicação coletiva, mas nós vamos também fazer cada encontro desse, uma pessoa vai ser chamada, né, para atender uma outra pessoa. Então, assim, você participando, você vai poder estar concorrendo a você atender alguém e alguém ser atendido por você. Por que isso que a gente está fazendo? A gente quer pegar uma pessoa que não seja ainda muito conhecida, né? Ou seja, que não, né, nesse caso não vai ser a Zenate ou Karina, né, ou Gilda que vão atender, porque elas já são expertas. Então a gente vai pegar uma pessoa que ainda tá, ou seja, que não apareceu na mídia, porque a gente quer dar visibilidade às pessoas e aproveitar para tirar dúvida. Então você vai ali ter a oportunidade de fazer um atendimento conosco, supervisionando. E aí a gente vai poder dizer, ó, faz isso aqui assim, a meditação faça assim, né? Então a gente vai estar ali pegando na mão da pessoa e orientando para que você possa. Porque, gente, se você aplica a enriquecer, né, da maneira correta, diariamente, né, o que eu venho orientando de 2 a 3 vezes por dia, 3 vezes por dia eu acredito que é um número, pelas nossas experiências, a Zenate teve uma transformação muito grande. Todas as pessoas que aceleram muito o seu processo de cura, elas estão fazendo em torno de 3 vezes por dia, até mais. Eu faço no mínimo 3 vezes por dia. Então, para me manter alinhado, né? Porque cada vez que eu faço, eu alinho meus chakras, né? Eu ativo a glândula pineal, eu ativo o nervo vago, então eu aumento o meu estado de presença, minha imunidade vai lá para cima, então a minha energia vai lá para cima, entendeu? Por isso que eu consigo trabalhar, né, com muita energia, com muita criatividade, e por todo o estilo de vida que eu levo também, tá?
Então vocês poderão, Vera Alice está dizendo, agradeço até aqui se tiver outro. Então, hoje à noite nós estaremos lá às 21 horas, às 20 horas, nós vamos fazer um outro. Aí à noite nós vamos reservar para fazer esse atendimento. Vamos fazer um atendimento demonstrativo. Apareça à noite para você ver o atendimento da Nova Era RQC, né? Se der tempo, eu vou fazer. Eu acredito que a minha ideia essa semana é a gente fazer alguns encontros assim, porque a gente vai tirando dúvidas das pessoas, vai esclarecendo, né? E aí a RQC é uma técnica, né, que você terá a oportunidade de se auto-aplicar e você aplicar em quem você quiser, tanto presencialmente como à distância. Então é uma ferramenta de autocura e uma ferramenta de cura à distância. Então é um potencial gigantesco que você tem aí, né? Com essa possibilidade de ter ganhos financeiros fazendo algo que faz a diferença na sua vida e no mundo. Então é algo assim, quando a gente sai de um evento como esse, que nós fizemos agora em São Paulo, serão 3 dias de imersão, e como vamos ter na Primavera Quântica, que serão 5 dias de imersão na floresta. Então, se você quiser viver uma outra experiência muito intensa, você vai ter essa possibilidade de estar conosco também. Ainda tem vaga na Primavera Quântica, de 3 a 7 de setembro. Inclusive, os donos do Espaço Ecovila, o Jairo e a Vânia, eles participaram dos 2 primeiros dias lá em São Paulo. Foi muito especial a presença deles lá, né? Então, são trabalhos para quem quer pressa, quem está com pressa de se curar. E eu, quando falo de se curar, eu estou falando a cura é uma reorientação de rota na sua vida. O corpo físico, gente, é o último estágio de uma doença. Então, a doença nunca começa no corpo físico, né? Você pode detectar um câncer através de termografia computadorizada, por exemplo. Isso eu vi um cientista, um dos eventos internacionais que eu organizei, assim, 8 anos antes dele aparecer. Então, você já está no campo, já está energeticamente no campo. Então, se a gente puder exatamente mudar os padrões mentais e emocionais, o estilo de vida, suplementação adequada, né? Então, tudo isso, a RQC é esse acelerador do nível de consciência. No caso que nós temos aí um acompanhamento de 1 ano, né? Então é um verdadeiro plano de saúde. O trabalho na Primavera é um verdadeiro hospital quântico, né? E a ideia é que você se transforme com a RQC, a Nova Era RQC, no seu médico quântico. Você possa ser uma pessoa mais generosa consigo, mais consciente, mais presente, né? De forma que você aprenda a manipular a sua energia, os seus pensamentos, sentimentos e emoções, de forma que você possa entrar num processo de restauração, de regeneração celular, né, o que leva à produção de novas proteínas, né? E você vai perceber que o médico, na verdade, ele está dentro de você. Você só precisa dialogar com ele e sair do campo do medo que leva muitas vezes as pessoas a viverem intoxicadas com medicamentos químicos, tá bom? Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Então, em função da grande quantidade de pessoas que tiveram hoje aqui de forma maravilhosa, né, contribuindo, a gente vai deixar o atendimento hoje à noite às 20 horas, de repente vocês aparecem, e a gente vai trazer, você tiver dúvidas também, traga as suas dúvidas, a gente vai estar trazendo sempre um novo conteúdo, e você poderá, né, adquirir. Quem tiver, as pessoas interessadas, né, em fazerem parte da reprogramação, ou quem está no nível 1 quer ir para o nível 2 e receber essas gravações novas, né, de São Paulo, né, então você fala com a nossa equipe também. A gente vai estar colocando 10% de desconto em todos os níveis, né, e você adquirindo nesse momento agora, em qualquer nível que você vai adquirir agora, nós vamos dar para você o coração, porque você vai precisar desse coração se você adquirir, tá? Ou seja, você vai potencializar a técnica trabalhando agora o chakra cardíaco, né? E os resultados realmente, né? A vibração, você vai trabalhar autoproteção, limpeza energética, né? E a autocura também vai disparar aí para 220% o potencial, né, de você se autocurar de forma mais rápida. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Eu vou precisar sair meio correndo aqui, que eu já tenho uma reunião aqui às 14h30. Azê, a gente se encontra então à noite, tá? Porque eu tenho uma reunião agora estratégica, vou comer alguma coisa aqui rapidinho. Estou com minha filha aqui, um olho na missa e outro no padre, né? E
à noite a gente volta e a gente vai fazer esse atendimento, né? Esse atendimento. Uma pessoa vai ser escolhida. Eu estou pensando essa semana a gente ter algumas lives como essas, né? Para que a gente possa, vocês verem o atendimento, como é que acontece e sentir, porque o atendimento não é só a pessoa que está atendendo. Quando você faz um atendimento online, não é só a pessoa que está atendendo que vai se beneficiar, é a egrégora, todo mundo vai estar dentro desse mesmo campo, tá bom? Então, gente, uma ótima tarde para vocês. Gratidão aí, né, por terem aceitado esse chamado em cima da hora que a gente fez. Isso mostra que as pessoas estão sentindo, né, o poder dessa técnica, né, e que vocês se abram, né, simplesmente se abram. E quem já é nosso aluno, se conheça, se aprofunde na nova era da RQC, porque é uma ferramenta que está potencializando o que já era grandioso. O RQC já é uma técnica grandiosa. O que está acontecendo na nova era é um refinamento da técnica. Um refinamento da técnica com conteúdos, né, extraordinários. Então, vocês vão receber esses conteúdos gravados. Tudo que a gente fez em São Paulo agora vai ser repassado para todo mundo. Vocês vão perceber por que essas pessoas saíram de lá tão encantadas, transformadas, curadas, né, empolgadas. Que é difícil explicar até com palavras como as pessoas estão trazendo, né, e vocês vão ter acesso a tudo isso, né? Lembre que se você já se inscreveu antes, você precisa fazer um investimento simbólico de R$200, né, para participar da mentoria de 1 ano. E para você ter acesso de novo durante 2 anos a todo o conteúdo novo, você precisará fazer uma renovação também por um valor simbólico. Então procura a nossa equipe aí, será um prazer encontrar vocês em breve. Até mais tarde. Um abraço, tchau, tchau.